seu nome completo, por favor? Rubervon do Nascimento Vale. Brasileiro, seu estado civil, senhor Rubervon? Casado. Casado, profissão? Hoje sou empresário hoje. Empresário. Isso. O seu endereço completo? Rua Jaizinho, 13A, Coroadinho, São Luís. São Luís, mano. O senhor tem algum interesse nesse processo, senhor Rubervon? Não. Nenhum interesse? Não, não. O senhor é parente de alguma das partes? Também não. Não? Amigo íntimo de alguma das partes? Nenhum. Nenhum. O senhor promete dizer a verdade do que lhe for perguntado? Sim, com certeza. Senhor Rubervon, o senhor fica advertido das penas do falso testemunho. Correto. Mentir em juízo constitui-se crime. Naturalmente, se nós viermos a descobrir posteriormente, quando da sentença, que o senhor, por alguma razão, faltou com a verdade, o senhor pode ser processado criminalmente por esse fato. Correto. Está certo? Está Sim. claro isso? Perfeito. O senhor é empresário de que área? Área de manutenção. Que tipo de manutenção? Manutenção elétrica, hidráulica e civil. Civil. O senhor já trabalhou para o condomínio Farol da Ilha? Eu prestava serviço para uma empresa no condomínio. Prestava serviço para uma empresa no condomínio? No condomínio, isso. Que empresa era essa? Era Fancode. Fancode, de São Paulo. Fancode. Isso. E essa empresa, qual era o escopo do serviço dessa empresa? Manutenção também. De todas essas áreas? Elétrica, hidráulica e civil. Elétrica, hidráulica e civil. E essa manutenção no condomínio Farol da Ilha era feita usualmente ou era quando apresentava algum problema? O senhor pode rapidamente especificar para a gente qual o trabalho de manutenção, especificamente o que o senhor realizava lá no condomínio? Então, na realidade, eu era o supervisor Sim. da Fancode, né? Mas o local onde eu ficava mais era o Farol da Ilha, porque era um condomínio grande, né? Sim. De uma estatura mais... E eu ficava residido lá no local. Tá, mas, né? serviço. Mas que manutenção? Então, na realidade, assim, o serviço elétrico... Qual era o seu dia a dia? Isso, serviço elétrico, hidráulico, civil, além do serviço corretivo, existe o serviço preventivo, né? Então, nós trabalhávamos com alguns softwares também de preenchimento chamado FocoNet, onde tinha que ser preenchido o serviço que tinha que ser lançado, as ordens de serviço. Hoje tem manutenção do quadro elétrico, então hoje é reaperto do quadro elétrico, é limpeza, Tá certo. troca de lâmpada, né? Que é um vaso. Quando o senhor, quando houve um acidente, um incidente, um incêndio lá, o senhor estava no local? Eu estava almoçando, próximo, bem ali perto de frente à Fibral, ali onde tem um lava-jato ali. Uhum. E quando eu cheguei, fui para o almoço, eu fui mesmo a pé, retornei, o segurança vinha descendo, que estava tendo sinistro, né? De incêndio lá em cima, e me chamou. Chamou. E o senhor fazia parte da brigada de incêndio? Sim, fazia parte. O senhor chegou aí até o apartamento? Sim. Pela estrada, pela área de serviço, pela área social? Pela escada. Pela escada. Pela escada. Pela escada. Quando o senhor chegou no apartamento, os bombeiros já tinham agido ou ainda estavam por chegar? Não tinha agido ainda não. Eu fui uma das... Além do segurança que tinha ido, né, teve o chamado, ele foi lá, e quando ele vinha descendo, eu fui uma das primeiras pessoas que cheguei, né? O senhor chegou a entrar no apartamento? Cheguei a entrar. Com fogo ainda por ser debelado? Na realidade, tipo assim, existia muita fumaça, né? E quando eu cheguei no local, eu simplesmente fui fazer o que eu tinha aprendido na brigada de incêndio, né? Sim. Que era apagar o foco do incêndio, né? Então eu fui, no momento eu puxei puxei 2 mangueiras de incêndio, né? Tirei a mangueira de incêndio do elevador, do hidrante ali, isso, do corredor de serviço. Puxei Puxei uma, era curta, emendei a outra e cheguei até o local, né? Sim. Só que quando eu abri a porta do apartamento, então veio uma fumaça muito grande de dentro, né? E uma temperatura mais alta, eu saí para a sacada. E quando eu retornei... Da sacada do apartamento? Do apartamento, né? Então, quando eu retornei, que eu fui pegar um ar, quando eu retornei, já não tinha condições mais de fazer nada, porque o foco e a fumaça, o fogo era muito grande.
Então eu simplesmente saí. Tinha uma outra pessoa comigo nesse momento. Eu simplesmente fui dar atenção agora de evacuar o prédio. O prédio. Então eu subi nos andares de cima, pedindo para as pessoas descer. Tá, então o senhor fez o trabalho de evacuação da... Sim, sim. Entendi. O senhor estava almoçando, Sim. foram lhe chamar ou o senhor... Não, eu vinha chegando e o segurança vinha descendo também da unidade. Ele tinha subido pela... Quem? Ele tinha subido... Eu não sei de que forma ele tinha subido. Ele tinha subido, tá certo. Né? Eu encontrei ele já embaixo. Eu vim entrando na garagem, né, Depois dessa sua intervenção, quanto tempo depois chegou? O senhor chegou a ligar a água? Não cheguei a ligar a água, só cheguei a puxar A mangueira, né? a mangueira, não deu tempo. Não deu tempo. Porque quando eu abri a porta, veio muita fumaça Uhum. e uma temperatura muito alta. Então eu saí e disse, não, aqui não é mais nosso serviço. Né? Então, tipo, agora é com bombeiro O mesmo. senhor não chegou a ligar a água, então, né? Não, simplesmente liguei. Quando o senhor... Aí o senhor saiu... Quanto tempo mais ou menos depois que os bombeiros chegaram? Ao tempo mesmo exato. Claro, ninguém Eu não- fica com o relógio, não mas sei demorou dizer, não. muito? Assim, Olha, eu acho que o trabalho deu bater, eu acho que foi uns 30, 40 minutos para mim chegar lá embaixo novamente. Entendi. Uns 30, 40 para mim chegar lá embaixo. Porque eu tinha O que... senhor não tem previsão, o senhor não sabe dizer exatamente quanto tempo, né? Mas Não, o senhor foi praticamente em todos... Não, foi tipo dos andares superiores, todos eles eu bati, né? Uhum. Para as pessoas descerem. Entendi. Né? Quando os bombeiros chegaram, houve alguma dificuldade extra, além do combate natural, que as dificuldades com... Olha, eu mesmo, se eu vi, né, eu não posso dizer assim, que se eu vi alguma dificuldade. Por quê? Neste momento, quando eu estava fazendo esse trabalho, né, quando eu cheguei, já vi os bombeiros embaixo, né, já puxando mangueira pela escada. Né? Eles trouxeram uma mangueira. ou seja, quando o senhor desceu, eles já estavam lá embaixo. Isso, ele já estava lá embaixo e estava subindo com a mangueira para Pela escada mesmo, a escada. pela escada de serviço. Escada de serviço. E essa mangueira estava acoplada aonde? Não, era do caminhão. A mangueira do caminhão. Eles acoplaram a mangueira no caminhão e começaram a lavar, puxar, esticar a mangueira. Entendi. Né? Entendi. Pararam ali na escada? Sim. Pararam ali na garagem? Não, fora lá tem uma área lá. O prédio, o caminhão não chegou a entrar no... Dentro da garagem não, existe uma rotatória lá. Sim, entendi. O prédio todo foi evacuado por Então, vocês? os andares de cima era a minha preocupação. Quando eu voltei, isso ia batendo também com as outras pessoas, porque existia já outros brigadistas que estavam fazendo esse papel. Né? A parte de cima que eu me preocupei que estava em cima. Tá certo, fumaça, entendi. né? Entendi. Houve alguma dificuldade com os hidrantes? Não sei informar. Tá certo. Não sei porque assim, eu Houve no alguma momento que eu não dificuldade consegui, com água dentro do condomínio? Olha, segundo informações, né, a água que tinha informações, segundo a água que tinha, gastaram, né, e por isso mandaram a mangueira mais para lá. Ou seja, não tinha água na caixa. Tinha água na caixa, que nem eu estou dizendo. Eles usaram o que tinha, mas não foi suficiente. Então pegaram porque já estava em outros. Então vamos lá, o que tinha foi usado, porque assim, lá o condomínio o consumo é bem grande. Né? Então hoje mesmo lá no condomínio como eu faço essa questão O senhor continua prestando serviço lá? continuo prestando atenção. Pela sua empresa agora? Hoje é para a minha empresa. Então, lá hoje a gente, o consumo lá é de 15 a 20 caminhões, fora a água da Caema, é o consumo. Esse consumo é diário? Diário. 15 a 20 caminhões Vocês recebem 15 a 20 caminhões? diariamente. Nossa, vender água então é um bom negócio, né? 15 a 20 fora a água da Caema, que é um dia sim, um dia não. Mesmo dia que tem Caema, tem caminhão? Se a Caema chegar cedo e for embora cedo, porque assim, ela não bate, né? E às vezes o consumo dela, a água não é forte o suficiente para, como é que eu posso dizer, abastecer. Então, e esses caminhões chegam mais ou menos que horas lá? Não, começa cedo. É o dia todo? 7 horas, 8 horas já começa já. E vai até que hora? Vai. Nós temos duas centrais de água lá onde faz abastecimento, onde a gente faz a medição de água de entrada e saída.
Sim, são 15, 20, eles então é o dia todo lá tem caminhão de água, é isso? Na hora do incêndio, tinha caminhão de água lá? Não lembro. Tá certo. Não lembro de falar. Quantas pessoas tinham a brigada de incêndio? Quantas tinham lá? Na época do incêndio? Rapaz, eu acho que quando foi feito o treinamento era bastante pessoas. No dia do incêndio, quantas pessoas da brigada tinham lá? Olha, quando eu cheguei no apartamento, né, mais uma pessoa, então estava eu e outro segurança, era 3, né, 3 pessoas. Porém, depois veio outras pessoas que quando eu ia saindo para evacuar, todos foram para os andares. Tá bom. A doutora tem perguntas? Eu pediria à senhora de forma objetiva, por favor. Só pode prestar atenção. Eu vou conceder a palavra para o senhor por último, doutor. Senhor meu, o senhor me informa que quando você subiu, o segurança já estava descendo? Na realidade, eu vinha chegando ao almoço, na entrada do condomínio, tem um portão lá de correr, na garagem de entrada, e eu encontrei com ele porque ele vinha descendo. E ele teve condições de falar para o senhor quanto tempo... Microfone, senhor. Ele teve condições de falar para o senhor quanto tempo aquilo já havia começado? Não. Não, foi tudo muito rápido. Só falou que estava tendo um incêndio, fogo, e era para me correr lá. Quantos andares tem o bloco? 15 andares. 15 andares. Quantos apartamentos? 4 apartamentos por andar. 4 apartamentos por andar. O senhor bateu, em média, em quantos apartamentos depois que o senhor verificou que não tinha mais nada o que fazer? São 6 andares, 6 vezes 4. Então, no caso, o senhor se preocupou que o fogo se alastrasse e resolveu cuidar das pessoas para salvar vidas. Não tinha mais condição, eu tinha que proteger a mim mesmo e sair do local. Na realidade, esse foi o treinamento que o senhor recebeu da Brigada de Incêndio? Sim, Okay. existe limite, né, até onde eu posso. O senhor, como o senhor trabalha na manutenção, o senhor disse que o senhor faz manutenções preventivas, periódicas e corretivas. Sim. O condomínio continua com essa mesma postura e Sim. já havia com essa mesma postura, independente de síndico? Sim. Sempre foi a mesma postura, de preservar pela manutenção periódica do condomínio. O senhor disse que a água que já tinha sido utilizada pela reserva técnica do condomínio já tinha sido usada toda e faltou, e acabou porque já tinha sido toda usada no incêndio. Então, dentro do que foi falado, né? Falou que faltou a água, que se existiu. Eu ouvi comentários que faltou a água, e nesse momento, porque assim, é que nem ele falou, o consumo é alto, não sei se rompeu na hora do fogo, alguma coisa, então ainda mais essa água desceu. Certo. E o senhor necessitou de mais água lá. O senhor tomou conhecimento de que quando o veículo do Corpo de Bombeiros chegou e até ele montar toda a estrutura, o senhor lembra de quanto tempo, mais ou menos, ou pelo menos ouviu o comentário de quanto tempo demorou? Não, comentário. E não lembro assim o tempo exato. Não. O senhor, como faz manutenção, o senhor tem conhecimento dos quadros de avisos, quadros de distribuição, quadros elétricos e manutenções em geral? O senhor faz não somente desse empreendimento, mas outro empreendimento Cirela, que o senhor também trabalha. E nesses outros empreendimentos, Cirela, o senhor já tomou conhecimento de que o que estava no projeto é diferente do que estava executado? Não. Sempre o que está no projeto é executado. Entendeu? Não, mas o senhor chega a pegar os projetos... projetos... doutora. Ele respondeu. A senhora fez uma pergunta e ele respondeu. O senhor tomou conhecimento de que no condomínio Jardim de Toscana, Jardim de Provence, no empreendimento... O senhor trabalha nesses condomínios? Sim. Jardim de Provence... Eu trabalho no Toscana. Tá. Então, no Jardim de Toscana, o senhor tem conhecimento de que várias situações relativas à água também apresentam problemas? Sim. E no Jardim de Toscana também existe o abastecimento diário de carro-pipa? Também. E lá tem abastecimento de água pela Caema ou só de carro-pipa? Só carro-pipa. Só carro-pipa. Não tem Caema. Então, é costume os empreendimentos apresentarem esse problema. Uma outra coisa, o senhor tem conhecimento de que existem diversas falhas de vícios de construção. O senhor é engenheiro? O senhor é engenheiro? Não. Pode continuar, doutora. Doutora, Porque... eu pediria que a senhora trabalhasse... Olha, não adianta, eu não vou ser induzido. Eu não vou ser induzido. A senhora faça a pergunta objetiva, porque eu retiro a objetiva. É muito melhor para todos. Eu tenho dito isso assim...
as únicas intervenções que eu tenho feito têm sido nas suas perguntas por conta disso. Sem mais perguntas. Obrigada. Doutor, tem perguntas? Pois não. Seu Romeu, os equipamentos que foram utilizados pelo Corpo de Bombeiros, mangueiras, por exemplo, eram equipamentos do condomínio também? As mangueiras que o Corpo de Bombeiros utilizou eram mangueiras disponibilizadas pelo condomínio? Aí eu não me lembro. Por quê? Porque não me Porque lembro. Porque o senhor falou das mangueiras que o senhor Então, esticou. quando eu cheguei Essas no local, mangueiras foram a primeira coisa utilizadas? Então, eu não, também... No microfone, por favor. Eu acho que elas não foram... Eu acho que elas foram utilizadas. Porque assim, quando eu estiquei as mangueiras, né? Então eu saí de lá. Porque não tinha mais condição de eu ficar lá no local. Né? Então eu subi simplesmente para evacuar. O senhor prestou algum auxílio para o Corpo de Bombeiros? A brigada passou alguma informação? Não. Eu não. Simplesmente quando eu estava lá, o que eu pedi para desligar os elevadores. Com o rádio, que eu ficava com rádio de comunicação. Isso era o procedimento padrão do treinamento de vocês? Sim, a primeira coisa, em foco de incêndio, desligar os elevadores, né? Porque para pessoas não andar. Então, toda a evacuação foi feita pela escada. Todos os funcionários que atuaram durante o incêndio, funcionários do condomínio, eles estavam preparados para atuar em situação de incêndio? Os que subiram? Então, conforme eu falei, que estava eu e uma outra pessoa que nós estávamos almoçando, né? E no momento que eu comecei, mais o segurança, né? Que o segurança também subiu comigo. Aí o que acontece? Eu comecei lá, que eu não deu mais para fazer mais nada. O que acontece? Eu saí. Nesse momento chegou mais umas pessoas da manutenção também, que tinha sido feito também o treinamento de brigadista também. Mas aí falei, não, aqui não é mais com nós, é com bombeiro. Aí a gente só foi fazer a evacuação. Os equipamentos que eram padrão para utilização em caso de incêndio, todos estavam disponíveis no condomínio? Na realidade lá tem o como é que fala? Tem o hidrante, né? E tem também os extintores nos andares. Isso aí estava lá, nos hall de serviço. Né? Tudo funcionou corretamente? Eu não cheguei a utilizar. Simplesmente a mangueira que eu puxei, mas não cheguei nem a utilizar ela. Sim. Né? Simplesmente estiquei e fui até a porta do apartamento. Quando eu abri a porta do apartamento, já não tinha mais condição de ficar. Sim. Isso é mais Doutor? Pois não, doutor. Doutor, seu Romeu, né? Rubevon. O senhor hoje pode precisar para a gente quanto % do seu faturamento vem do condomínio Farol da Ilha? Quanto por cento? O senhor presta manutenções para condomínios, né? Sim, Quais são os condomínios? Olha, eu trabalho no condomínio Península Way, no condomínio Pleno, no condomínio Jardim Toscana, o Pátio Jardins, Farol da Ilha, Jardim de Lombardia. Eu trabalho em alguns condomínios, como outros serviços, fora também de serviço de peperus, né? Então, tem um problema, tipo, na sua casa, você me chamar, pode ser por certeza que eu vou lá fazer uma limpeza de alguma coisa assim. Então, o Farol da Ilha tem uma participação relevante no seu faturamento hoje? Sim, foi o... Como é que fala? É um dos condomínios que eu trabalho. Ok. Né? É um dos condomínios que eu trabalho. O senhor vai precisar qual era o seu horário de almoço quando era empregado? Tantas horas? Não, era 1 hora de almoço, sempre foi. O horário não era o seu que você fazia? Podia a qualquer momento tirar... Sim. Depende da necessidade. Se tivesse uma necessidade de sair mais tarde, Ok. saía mais tarde. Quando o senhor chegou no lugar, o senhor disse que foi o primeiro a chegar no local. A brigada de incêndio ainda não havia chegado, não é isso? Não havia chegado, não. Tá, ok. Haviam outros membros da brigada de incêndio, né? O senhor sabe informar por que os demais membros não haviam chegado, que estavam de plantão? Então, eu não sei se eles estavam embaixo. Eu fui para o foco, entendeu? Eu fui para o foco. Quando chegou a informação para mim que o segurança chegou, então vim de encontro a mim, que ele veio de encontro a mim, que eu ia chegando, já me deparou comigo, então eu subi, já fui para o foco do incêndio. Então, o que acontece? Quando cheguei lá, estiquei a mangueira e, como não consegui subir para cima, não vi a quantidade de outras pessoas, porque se estava já embaixo batendo, isso eu não sei dizer. O senhor subiu por qual elevador? Não, pela escada. Pela escada de incêndio, né? Isso. Só. Doutor, tem perguntas?
O senhor... exatamente. Algumas perguntas, excelência. No microfone, eu estou, senão a gente não... Você poderia afirmar para a gente quantos brigadistas do condomínio tinha à disposição naquele evento? Então, conforme já foi perguntado, eu não sei dizer a quantidade de pessoas que tinha, né? Por que eu não sabia? Porque quando a pessoa chegou para mim, o segurança chegou para mim, eu já subi com a própria pessoa que estava almoçando comigo, né? Que ele nem fazia parte de ser brigadista, mas ele subiu comigo também. Então eu estiquei a mangueira e ficou lá no hidrante para quê? Para abrir no momento para usar. Mas eu não tive condições de usar ele porque a fumaça era imensa e a temperatura também. Então eu fui para a sacada para me respirar e quando eu retornei eu não conseguia mais ver praticamente nada. Eu já saí, isso aqui não é mais trabalho para gente. Vamos se importar com outra coisa. O senhor poderia resumir qual foi a postura adotada pela brigadista, pelo senhor e pelos demais brigadistas? Resumir, o que foi feito? Foi só evacuação? Evacuação. Só evacuação. Limitou-se a evacuação. É evacuação, porque assim... No microfone, senhor, porque senão a gente perde. É evacuação, porque, conforme já foi falado, tipo, o fogo ele já estava, entendeu? Não era um início, né? Então já tinha um tempo, tinha acontecido, né? Não sei o porquê da demora, mas assim, quando chegou para mim, eu já... Após o evento, o Corpo de Bombeiros gerou um relatório de vistoria técnica. Nesse relatório consta informações a respeito da validade dos extintores de incêndio presentes no condomínio. O senhor tem conhecimento a respeito dessa validade? Se estavam dentro da validade, se estavam fora, se estavam vencidos? Olha, eu sinceramente não sei. Sei que, assim, dizer hoje para você que eu lembro, nem do coisa eu não lembro disso aí, do relatório do Corpo Bombeiro. O que eu posso dizer assim, que anualmente, né, é feito a substituição do resíduo, é feito a troca da carga, anualmente, né, é feito a troca da carga e de 5 em 5 anos é feito o teste eletrostático. O senhor disse que era o responsável, um dos responsáveis pela essa manutenção. Então, o senhor era o responsável, mas não tinha conhecimento a respeito da validade dos extintores. É isso que você está dizendo? Não, eu não era o responsável da extintor, não. Eu trabalho com elétrica, hidráulica e civil. Manutenção nenhuma. Elétrica, hidráulica e civil. Entendi. Satisfeito. Satisfeito, excelência. O doutor tem perguntas? Seu Rubervão, bom dia. O senhor falou antes que foi um dos primeiros a chegar no momento do combate ao incêndio lá, que abriu a porta. Quando, né? Exato. Eu lhe pergunto, na área comum, quando o senhor logo saiu do elevador, existiu o alarme e tocou o alarme por causa da fumaça? Porque o senhor disse que tentou adentrar e viu que tinha muita fumaça, tomou uma respiração lá na varanda e voltou. O senhor lembra de ter soado algum alarme de incêndio? Não lembro. Ok, outra pergunta. Esses splitters que a gente está vendo ali, existe no condomínio Farol da Ilha? Existe. E quando o senhor também for lá, entrou, que foi um dos primeiros a chegar, ele estava jorrando água? Me parece que ele é só no hall de serviço, dentro do apartamento. Não, dentro do apartamento não. Ali ainda quando o senhor sai do elevador, no serviço. Não, ali dentro ainda não. Porque assim, esse chuveirinho eletrônico ele é por temperatura. Então essa temperatura ainda não tinha chegado até lá. Isso não tem conhecimento, né? Então, a temperatura, né, ainda não tinha chegado, porque ele é de 80 tantos graus para poder estourar o bulbo dele, né? Então o foco de incêndio era lá no quarto. Eu cheguei a entrar até o quarto, né? Então eu passei pela cozinha. No microfone, porque senão a gente se perde. Eu passei pela cozinha, né? Então passei pela sala e fui até a porta do quarto, né? Então lá que era o foco do incêndio. Então eu cheguei a entrar esse espaço todinho lá com a mangueira. Quando eu abri a porta, aí lá que veio. Tá bom, sem mais perguntas. Obrigado.